Fala galera, boa noite. Estamos aqui reunidos em mais um Pod Jovens. Onde o jovem pode ser Restaurado, santo, embaixador de Cristo, uma nova criatura. É isso aí. Bom galera, conforme nossos últimos vídeos aí, né, nós fizemos um resumo sobre distrações, orações, leitura da palavra e jejum. E conforme combinado no último vídeo, estamos aqui hoje para responder algumas perguntas que foram feitas pelos jovens Leão de Judá. Nós filtramos algumas, outras nós respondemos diretamente para algumas pessoas porque tinha uma certa questões que precisavam ser tratadas individualmente, mas de forma geral nós fizemos aqui um filtro e vamos lá para a gente poder estar tirando as dúvidas aí e depois, caso permaneçam as dúvidas, nos chame, nos procure para que a gente possa esclarecer melhor, certo? Bom, primeiro vamos falar sobre jejum, ok? A pergunta diz o seguinte: se eu começar um jejum e for para a escola ou trabalho, é errado? Essa é uma boa pergunta, mas de uma forma muito fácil de responder, certo? Quer responder, Diegão? Passa meu amigo Deus. Então tá certo. Tá bom. Não é errado, porém não é o ideal. Né? O ideal é a gente se separar para ter um momento de total concentração ali. Né? Foi até um motivo de um debate nosso aqui, né? Uma conversa. E a gente chegou nesse consenso. Não é errado, porém não é o ideal. O ideal é você ter um momento propício para você também agregar com a leitura da palavra, com a oração, né? E um ambiente onde você consiga ter total concentração para efetuar o jejum e entregar com qualidade. Exatamente. Para o Senhor. É isso aí. Até nós estávamos falando que é mais fácil você fazer um jejum de pouco tempo, porém com bastante qualidade, né, de entrega, de busca e de meditação, do que você tentar fazer muitas horas, mas você não ter tempo de intimidade, tempo de busca nisso. Então, tem que separar o melhor tempo aí, beleza? Partindo para a segunda pergunta, se contarmos para alguém que vamos jejuar, esse jejum não valeu? Essa é uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Sim, mas acho que não tem problema, dependendo da intenção que é contada. Quando Cristo ele fala na questão de como jejuar, ele está falando na questão que os fariseus eles queriam mostrar para as pessoas. Tipo, o falar aqui não é... Qual é a intenção de eu falar que eu estou em jejum, entendeu? Eu estou jejuando para mostrar para todas as pessoas, para querer que as pessoas me achem santo. Agora essa questão é para um aviso, principalmente para quem é casado, como a gente já estava comentando aqui, né? Comunicar a esposa, acho que não vejo problema, não quebraria o jejum por contar. A questão é só do diretora, né? É só companheiro, entendeu? Então você tem que comunicar para a questão de ser um corpo só, né? Agora, o ato de se manifestar a público, Cristo já corta isso no meio. Tem que ser algo secreto, né? Agora, a sua esposa comunicar, falar, estou separado ao Senhor, estou me santificando. Exatamente. Então tem que ser. Que é a intenção, né? Quando você vai falar com qual a intenção? Para você falar para alguém, qual é a intenção, qual é o objetivo, qual é o propósito de falar? Se é a necessidade de passar uma informação, né? Que no caso a gente citou da esposa, é passar uma informação. Você está se reservando aquele momento ali para aquilo. Entendeu? Então não quebra. Agora, se a intenção é para mostrar realmente para as pessoas, falar para as pessoas para querer glória para si, aí é errado. A minha sugestão é, se for falar para alguém, só fale se for convidar para fazer o jejum junto com você. Se não for para isso, não acho que não tem nenhuma necessidade. Só dando um adendo sobre essa questão do casal, né? Porque foi uma das perguntas que nós tivemos aí no particular. E é importante principalmente os casados, né? Porque a Bíblia nos orienta de que nós não podemos nos privar das nossas esposas, as esposas não podem se privar porque somos uma só carne. Então, para que não haja desentendimento, para que não crie problemas durante o seu relacionamento, chegue no seu cônjuge, converse, explique para ele, até o convite para participar desse processo, caso ele seja um cristão, e aí vocês vão ter consentimento dos dois, entendimento, não vai gerar problema, e assim que acabar, voltem a vida, a rotina de vocês normal aí do casamento. E aquele que tiver esposo ou esposa que não é cristão, também converse, oriente, mas a Bíblia diz que você não pode negar o teu esposo ou a tua esposa nesse contexto, se for ou não cristão. Então, se seu esposo que não é cristão te procurar, você não pode negar, mas depois volta, se purifica e dê continuidade ao seu propósito, certo? Exatamente. É isso aí. Posso só dar o capítulo? Por favor. Fala em Efésios 5 e no capítulo de número 25, tá bom? Fala sobre respeito sobre isso.
sobre a questão de santificar, depois se purificar, se lavar e voltar novamente à integridade do jejum. É isso aí. Bom, e seguindo aqui na questão do jejum, se for jejuar por alguém, seria um propósito, já que o jejum para termos mais intimidade e sensibilidade com Deus e o Espírito Santo? Né? A pergunta é a seguinte: se eu estiver jejuando para alguém, isso é jejum a propósito, né? Que é a busca em questão de intimidade. É válido buscar e jejuar por alguém? Sim. O jejum ele tem várias finalidades, né? Como a gente comentou aqui, biblicamente, né? Se era feito o jejum quando na questão do dia da expiação, então você faz o jejum para pedir perdão pelo pecado. Tem a questão da provisão de Deus, que era quando o povo fazia quando não chovia. Tem a questão do luto, né? Que as pessoas faziam também o jejum. E tem a questão que a gente citou o texto lá de Esther, né? Que para ela entrar perante o rei, ela pediu que o povo fizesse um jejum por ela. Então eu vejo, com base nesse texto aí, que pode ser feito o jejum para outra pessoa. Isso não seria um propósito, seria sim o jejum. Exatamente. Com um propósito. E até complementando, porque aí existe a questão de fazer o jejum pela vida do esposo e dos filhos. Ok, é válido, né? E Com certeza, isso mesmo. Do amigo, de quem vê que está precisando, né? É isso A aí. intervenção divina, né? O caso de Esther foi isso, né? A questão de Esther foi uma situação que aconteceu que era necessária, porque se ela entrasse na presença do rei, ela seria morta. Exatamente. Então ela precisou dessa questão em especial que é o jejum. Então toda intervenção que é divina vem proclamando através disso. E citando a questão da família, tinha Mardoqueu também no meio, foi ele que foi intermediador entre ela e o povo, né? Para levar o jejum. Exatamente. A proposta do jejum. Perfeito. Seguindo aqui, qual é a forma correta de se iniciar um jejum e como entregá-lo, como encerrá-lo? Essa é boa, eu. Essa é boa. A forma correta de iniciar o jejum e como entregá-lo. Exatamente. Não sei se você tem alguma referência bíblica que vocês lembrem assim. A referência bíblica que a gente tem é a parte que Jesus fala que é no secreto, né? Então você começa no secreto e termina no secreto. É algo íntimo entre você e Deus. Senhor, eu estou começando o propósito, lava o seu rosto, unge a sua cabeça, apresenta o jejum. Quando você acabar de terminar, Senhor, eu te entrego o jejum novamente, você vai e no secreto entrega ao Senhor. E obviamente declarar qual que é a intenção daquele jejum, né? Colocar o propósito, a intenção diante de Deus, né? O que ele acho que citou no outro vídeo era a questão de começar meia-noite, né? Apresentar meia-noite, né? Isso. E durante o dia. Eu falei assim, mais uma questão que eu tenho esse costume. Prática, né? Na virada do dia, né? Então, virou o dia, eu já. Na verdade, assim, antes por exemplo, agora nesse momento é o quê? 10h15. Então, eu já sei que eu vou fazer um jejum no dia seguinte, então eu já apresento essa questão preparatória, né? Exatamente. Então, assim, já há uma conexão. Você vai iniciar o jejum, obviamente, colocando diante de Deus uma causa para esse jejum, Sim. Em oração, em conexão com Deus. E terminar, obviamente, com oração, né? Entregando aquele propósito ao Senhor, agradecendo. Acho que uma forma de terminar o jejum é agradecer pelo Espírito Santo ter te dado essa possibilidade, ter dado força, ter dado vigor para que esse jejum ele fosse efetuado. Terminar agradecendo ao Senhor, obrigado por esse propósito e obviamente como você vai se alimentar, né? Obrigado por esse alimento, por essa provisão aqui. Eu me abstive dele por um momento para obter o alimento espiritual, mas agora o Senhor está me provendo aqui para a necessidade do meu corpo. Então basicamente eu acho que é isso. Só fazer uma adendo na questão do secreto, né? A gente falou que a gente às vezes tem que compartilhar. E aí depois a gente vê com o texto falando do secreto, né? O secreto na questão entra dentro do mesmo contexto individual, né? Individual. Isso. E entra dentro do contexto também do que o Diego falou, né? Isso. A questão de você não sair se mostrando que está jejuando. Lava o rosto. Isso. O que isso quer dizer? É que você, primeiramente, tem que estar bem, né? Sorridente, feliz, porque você está fazendo um propósito, não precisa se entristecer, e muito menos mostrar para alguém que você é um super crente, um super cristão, está jejuando e isso vai te dar superpoderes, né? Porque infelizmente tem gente que tem esse pensamento místico, né? Equivocado, não é isso. O jejum, ele serve para várias coisas, né?
principalmente para a gente se achegar a Deus, mas tem a questão da gente compartilhar para evitar problemas dentro de casa. O marido chega dentro de casa, está jejuando durante o dia, não vai jantar. Aí a esposa já pode pegar, ou seja, comeu aonde? Por que você não quer comer? Entendeu? Por isso que às vezes é importante você compartilhar. Então, o secreto, ele tem a ver com isso aí, só acho importante a gente... Sim, muito bom. Só uma ênfase, só para lembrar o que o William falou, preparatório meia-noite, se estende durante o dia. Não é começar durante a noite, né? Se eu começo o jejum, quando é de dia você acorda, você entrega o jejum, pelo amor de Deus. Isso foi falado no último vídeo, né? Mas para lembrar que o povo tem hora que eles Vamos fazer jejum primeiro, né? Isso é preparatório, ele Aí começa e se estende. E só uma lenda que assim, isso é uma questão que aí é uma prática do Will, que ele gosta de fazer dessa forma, ou então dessa forma ele se sente bem, mas também nada impede de você, assim que amanhecer, acordar, você orar e fazer a sua preparação e iniciar o seu jejum a partir daquele momento, né? Porque aí é a questão prática de cada um. Aproveitando, tem a pergunta em o que devemos fazer durante o jejum. Então, eu acho que essa questão é muito simples, né? Você fazer o jejum, você está em prol de abster a sua carne, a sua necessidade física, como o bem disse, para receber céu, uma questão espiritual. Então, você precisa primeiro estar conectado com suas ações, o seu dia ele seja direcionado e suas intenções em ter proximidade com Deus, orando a Deus, lendo a palavra, meditando na palavra, né? E se santificando, né? Que nada mais é do que se separar das coisas do mundo. Então, acho que é uma forma bem simples de resumir. Meditação na palavra, adorando, louvando, orando, tudo aquilo que te leva para mais perto de Deus. É o que você deve fazer durante um período de jejum. Por isso que durante a primeira pergunta lá, se ir para a escola ou para o trabalho, é válido. Válido mas você vai ter esse tempo de qualidade de fazer isso dessa forma que é a mais indicada. Então, acho que fica... Fazer uma leitura aprofundada da palavra. Meditar, ouvir um louvor e orar. Intensificar. Fora que isso também atrapalharia os próprios estudos, né? A pessoa está indo lá para estudar e talvez, né? Não é o ideal. A intenção... Mas dentro de uma emergência, uma necessidade muito grande, mas aí tem que ver a qualidade que isso vai chegar até o trono de Deus. Eu acho que assim, é melhor você jejuar do que você não jejuar, né? Agora só precisa observar que isso tem que ser feito com qualidade, não dá para você fazer de qualquer jeito, porque Deus ele não vai receber de qualquer jeito. Então, procure sempre fazer. Agora se organize aí nos seus tempos, porque às vezes você pode jejuar 2, 3 horas, aí se abster de total alimento e ser melhor que você ficar 5 horas sem qualidade. Certo? Então, dentro do tema de jejum, foram essas perguntas aqui que nós selecionamos e vamos entrar agora na parte da oração, perfeito? E iniciando aí a questão da oração, uma das perguntas que nós recebemos é a seguinte: podemos usar palavras repetidas em nossa oração, William? O texto de Mateus aqui, Mateus capítulo 6, que nós usamos como base no tema que nós falamos sobre oração, ele é bem claro. Então Jesus ele disse, como se deve orar, é um tópico aqui. Primeiro ele fala para não ser como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos. Eles falam que Jesus ele fala que eles já receberam a recompensa deles. Então ele fala para entrar no quarto, todo aquele contexto que nós e vocês também já conhecem. E no versículo 7 ele fala, e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem, olha só que importante que Jesus vai falar, porque Jesus ele diz o seguinte, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Então, Jesus ele está deixando bem claro, não é por muito falar, e ele usa o exemplo, os gentios, naquela época, naquele contexto, obviamente eles faziam isso, ficavam usando de vãs repetições, e como repetiam, achavam que por muito falar, por muito repetir as palavras, eles seriam ouvidos. Na verdade, eu acho que assim, eu vou linkar isso a Romanos 12, quando ele fala que o culto, vou inserir o contexto, mas ele fala que é racional. Racional do grego é lógica. Aquilo que nós fazemos tem que ter lógica diante de Deus. Acho que muitas vezes os cristãos, de uma forma geral, são taxados de ignorante por certas coisas que nós fazemos muito fora de contexto, né? Então, assim, quando nós falamos de oração, só para exemplificar e fechar aqui a minha fala,
nós falamos que a oração ela tem pelo menos 5 princípios, que é louvor e adoração, agradecimento, arrependimento, que é o mesmo que confissão, intercessão e petição. Então, se nós formos pensar em todos esses tópicos aqui, no que se refere à oração, nós temos muito conteúdo para falar diante de Deus. Você tem louvor, você vai adorar a Deus na tua oração, você vai agradecer, você vai se arrepender e confessar os seus pecados. Você também. Amém. Todos nós. E nós vamos interceder de uma forma geral, fazer uma intercessão. E no campo da intercessão tem várias. Só aproveitando o gancho aqui, que você entrou num ponto muito importante, que também é o tema de 2 perguntas que eu acho que se enquadra no que você está me falando. Existe um contexto para iniciar e terminar a oração, que aí você está dizendo as temáticas que você pode fazer a intercessão. E segundo, quando não temos nenhuma palavra para orar, o que devemos fazer? Mediante a tudo que você está falando, é impossível a gente não ter uma palavra, a não ser num contexto muito diferenciado de dor, de perda, de luto, que aí foge da normalidade. E é só as lágrimas, exatamente, legal. Mas, no contexto geral, dificilmente teríamos nenhuma palavra para dizer a Deus, certo? Em uma oração. Então, só finalizando essa parte, então, sobre as vãs repetições, eu acho que não, a Bíblia fala que não pode, a gente não pode usar de vãs repetições. E a gente já entra nessa questão aí, que foi dita pelo Cleiton, na verdade são 2, né? Existe um contexto para iniciar e terminar a oração, e quando não temos nenhuma palavra, o que devemos fazer? Primeiro assim, uma maneira certa de iniciar a oração, nós temos aqui, no próprio capítulo 6 aqui, Jesus ele fala assim: portanto, quando vocês forem orar, vocês comecem assim. O Pai Nosso é um modelo de oração que Jesus deixou para a igreja, deixou para os cristãos. Então, Jesus ele fala: quando vocês forem orar, orem assim: Pai Nosso que está nos céus. Então, esse modelo de oração deixado por Jesus diz que nós temos que iniciar a nossa oração de uma forma vertical, para o céu. Pai Nosso, adorando a Deus. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Olha, Tim, que maravilha. Santificado seja o teu nome. Fala: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então, assim, essa primeira parte da oração, Jesus ele está dizendo: começa adorando a Deus, começa reconhecendo quem Deus é, enaltecendo a grandeza dele. E aí, na segunda parte do Pai Nosso, então, a gente sabe que a oração está voltada ao homem, no sentido de que mais de cunho de petição. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então, assim, eu já disse no outro vídeo, eu gosto de começar a minha oração sempre louvando a Deus, engrandecendo a Deus, e aí eu vou para agradecimento, para petição, confissão e intercessão. Basicamente, eu assim, se for me pedir uma dica, eu sempre vou dizer para começar a oração adorando a Deus. Isso com base também em textos como Neemias capítulo 9, Daniel capítulo 9, Esdras capítulo 9. Se nós formos ler todos esses 3 contextos, esses homens começam a oração deles adorando a Deus. Deus grande, forte, terrível, que guarda o conserto e a beneficência para aqueles que te amam e zelam pela tua palavra. E quando não tem uma palavra para oração. Com vocês aí. Quando não tem nenhuma palavra. Não tem como. Eu acho que não tem como não ter palavra. Usando esses tópicos, não tem como você não ter nada a pronunciar a Deus. Agradecer pela sua vida, agradecer pelo pão, agradecer por ele nos ser salvo, agradecer por nós estarmos diante da sua graça, pelo sangue, pelo ser bendito que ele é. Então tudo que está colocando nesse tópico te leva a uma profundidade, num caminho muito profundo. Então não tem como você dizer que não tem como não dizer algo a Deus na sua oração. Você começar certo acertar o coração, é o alvo de Deus. Você vai bem direto na alma do Senhor. Então não tem como você dizer que não tem a palavra. Senhor, Tu é bendito pela sua glória, Tu é bendito pela sua soberania. Todo mundo sabe que Deus é soberano, é glorioso, é bendito, é eterno, é grandioso, é eterno, santo. Isso é uma oração. Você está acariciando ao Senhor.
Você está dizendo que ele é grande. E isso tudo faz total sentido, mas eu também penso, como a gente tinha falado, em questão da lágrima, né? Porque aí existem contextos que realmente vão fugir a palavra, você não... questões de amargura, de dor, você pega a Ana, por exemplo, então, né? Depende muito do contexto, mas numa vida normal, de busca, de proximidade, relacionamento com Deus, dificilmente você não vai ter o que agradecer, você não vai ter o que pedir, você não vai ter o que interceder, você não vai ter o que não proferir a Deus. Então, é esse o contexto. Agora, indo para questões extremas, aí já é uma outra questão. Porque a gente vive dias diferentes, situações diferentes, né? Um dia nunca é igual ao outro, então a gente sempre tem algo para dizer para Deus. Seja na situação, seja um erro, seja um pecado, ou seja de algo novo que aconteceu na nossa vida. Tem caso e acaso, né? Não tem tem um tipo momento assim, que também fala bem assim, eu elevo meus olhos para o monte. Da onde virá o meu socorro? Então quer dizer que ele está aflito, está precisando de ajuda. Então acaso é acaso. tem várias Cleiton situações. citou um ponto, literalmente, vai ter um momento que você vai estar tão aflito, de alma tão amargurada, que você só vai saber chorar. E vai ter momento que você vai saber gritar, pedir socorro, que também é uma oração, mas você também tem que acertar o alvo. E também se você não acertar, você não chega no coração de Deus. E outro ponto, né? Perdão. Não, pode seguir. Deus, como a Bíblia diz em Jeremias capítulo 17, ele esquadrinha o nosso coração. Ele sabe exatamente tudo que se passa. Então ele vai saber se aquele momento você não tem palavra porque você não tem mesmo, porque você está aflito, contrito, amargurado. E Deus sabe a causa de você não ter essas palavras. E naquele momento, como bem exemplificou o Cleiton, na oração de Ana, ela estava realmente aflita, numa condição ali de estar amargurada. Então não saía palavras. Não é que ela não tinha, não saía, ela não conseguia proferir as palavras. É muito diferente. E Deus conhece o coração e sabia. Ela está chorando, porque a amargura é tão grande que ela não consegue falar. E como Deus conhece o coração, ele sabe. Peraí, estou vendo o Diego orar. Estou vendo ele vai se colocar em oração. Mas ele não está falando nada. Aí Deus, que esquadrinha os corações, sabe, mas ele não pega na Bíblia. Mas o dia dele é totalmente desconecto de mim. Aí não vai ter palavra mesmo, né? É isso aí. Só dar uma pincelada no que vocês falaram aí. Ana orou e não teve palavras. Mas teve resultado, não teve? Exatamente. Teve resultado, porque Deus esquadrinha os corações, Deus sabe. Agora, tirando o contexto de Ana, porque quem ajoelha com o coração quebrantado, contrito, seja qual for a tristeza, tem um propósito. certeza. Tem algo ali, certo? Sim. E Deus, ele sonda. Deus, ele vai além do que o nosso conhecimento, o nosso história pode interpretar. Porque Ana foi mal interpretada. Para um, ela estava embriagada, mas para Deus, ela precisava de um socorro. Exatamente. Esse é o primeiro ponto. Então, o segundo ponto é o seguinte, gente. Deus, ele é o Todo-Poderoso, como o nosso irmão aqui falou. Imagina você na frente daquele que tem todo o poder. Há algo demasiadamente impossível para Deus? Não tem. Como que você se apresenta no ser, diante de um ser que pode todas as coisas, o imaginável e o inimaginável, e você não tem nada para falar? Como? Isso é imaginável, né? Mas pode acontecer. Isso, para finalizar minha fala, pode representar também uma distância entre você e o Espírito Santo. Eu queria fazer uma citação aqui também, aproveitando tudo que os irmãos falou, porque assim, tem a questão também de conhecer a Deus, né? Que entra a questão de você, a questão de louvar a Deus, adorar a Deus, né? Como o William mesmo citou, entra na questão de conhecer a Deus. E talvez tenha muitas pessoas que estejam ingressando, né? No Evangelho e talvez não conheçam a Deus com tanta profundidade para talvez saber as palavras certas para dizer, né? De quem Deus é. Só que eu queria deixar aqui, Salmos 19, versículo 1, que diz assim, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Se eu não sei a questão dos atributos de Deus, mas olhando para esse universo, olhando para essa natureza, não tem como. Deus que ordena o sol para brilhar durante o dia, a lua, as estrelas durante a noite, né? Limitou as águas, daqui você não passa, sabe? A questão da natureza em si. Então, louve a Deus por sua criação, né? Se você talvez não sabendo as palavras exatas a dizer, né? Você, como foi citado, faz carinho em Deus dizer sobre a sua criação. Elogiando. Posso citar um último para finalizar? Salmo 139 fala bem assim. Primeiro fala assim: Senhor,
tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu assentar, o meu levantar. De longe entende os meus pensamentos. Não sabe pronunciar nada? Antes de tudo fala, Senhor, tu me conheces de todas as coisas. Davi pronuncia isso. Davi vai chegar uma hora que ele não tem mais o que falar diante do Senhor. Ele fala, tu sabe de tudo. Ele acerta de novo. Mais uma vez. E ainda assim com palavras. Cara, É isso aí. Bom, nós temos aqui mais duas perguntas. Tem mais perguntas, mas para não ficar um vídeo muito extenso, a gente vai resumir em duas aqui. E uma delas foi um tema aqui de bastante detalhamento para nós, certo? Primeiro é o seguinte: para orar, devemos se limitar. No último vídeo nós dissemos que orar não é só se limitar ao nosso quarto, como a palavra orienta e tal, a gente pode orar em tudo que é lugar. Porém, sempre é passado que se deve orar de joelhos, estar de joelhos. A oração tem maiores efeitos quando é feita de joelhos? Essa é a primeira pergunta. E se tem alguma orientação bíblica em relação a orar sentado, deitado ou em pé, ou somente de joelhos? É um ponto bem detalhado. Vamos deixar para o nosso amigo William iniciar aqui, porque ele pegou uns pontos bem interessantes. Não, na verdade, assim, o que nós estávamos falando aqui é que a maioria dos versículos bíblicos, a grande maioria dos versículos bíblicos, eles dão ênfase à oração de joelhos. Eu acho que até tem a Efésios 3,14, né, que foi um dos temas que nós recentemente falamos aqui, por essa causa me ponho de joelhos. E nós entendemos, por intermédio da palavra de Deus, que essa posição do cristão se ajoelhar diante de Deus denota reverência, humilhação, necessidade, pequenez diante de um Deus grande, absoluto, soberano, né? A necessidade dessa conexão do pecador com o Criador. Então, assim, a grande maioria das passagens bíblicas vão apontar para nós orarmos de joelho. Acho que é comum, né? Acho que vou ser redundante. É uma maneira de você demonstrar maior quebrantamento. No entanto, nós temos alguns textos e nós temos o exemplo prático, né? Acho que além da Bíblia, além de texto como eu vou citar aqui o do capítulo 18 de Lucas, nós temos o exemplo prático do nosso dia a dia. Acho que é válido, acho que, adotar essa fala. Por exemplo, nós estávamos falando aqui que durante o culto nós fazemos as orações de pé. Durante o culto, nós oramos de pé também. Isso. Né? Vamos ficar de pé para orar. É válido. Por exemplo, se eu estou indo trabalhar, porque a Bíblia também fala, acho que é em Tessalonicenses, não vamos lembrar o versículo, mas fala para nós o seguinte texto: orar sem cessar. Então, assim, eu acredito piamente que Deus ele não vai recusar a minha oração se eu estou indo para o trabalho e estou dirigindo. E estou em uma oração sincera com o céu, em conexão com Deus, orando. Deus não vai rejeitar a minha oração. Por exemplo, se uma pessoa está num leito, numa cama, num leito, ela não tem condições de se levantar. É claro que aquele contexto é aplicado a ela ali. Então ela vai orar deitada. Ou até mesmo... É o caso de Ezequias, por exemplo. Exatamente, nós citamos isso aí. Então, por exemplo, tem momento que nós estamos sentados aqui, até mesmo no culto ou na sua casa. Você vai fazer essa oração sentado. Tem aqui a passagem de Lucas capítulo 18, que fala que o publicano, que era um gentil, publicano estando em pé, não ousava ainda levantar aos olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. No versículo 14, Jesus fala: digo-vos que este saiu justificado para a sua casa. Então, assim, repetindo, nós temos a maioria das referências bíblicas oração de joelhos, mas a gente acredita que Deus não vai deixar de receber, acho que é o termo certo, a oração sendo feita de pé, ou estando sentado, ou estando deitado. Acho que basicamente é isso. Obviamente que, né, se você tiver a oportunidade, você estiver no contexto, você puder se prostrar, se ajoelhar diante desse Deus Todo-Poderoso e ali você expressar aquilo que você necessita e ter esse relacionamento dessa forma, é o mais indicado. Porém,
dentro do contexto, é exatamente isso. Você está indo para o seu trabalho, não deixe de falar com Deus, não deixe de estar ali sempre em contato, em comunhão, porque indiferente, né, no contexto de pé, sentado, de joelhos, é sempre importante você estar em comunhão com Deus, você está buscando estar mais perto de Deus. Acho que é mais ou menos dessa forma, certo, Denis? Sim. Certo, tio? Certo. É isso aí? Então, beleza. Bom, para encerrar, a pergunta final é a seguinte: a minha oração, eu devo fazer a Deus Pai, Deus Filho Jesus ou a Deus Espírito Santo? Essa pergunta é boa, viu? Pode deixar para o grande final. Né? Exatamente. Rapaz. Essa pergunta é boa, né? Começa aí, Tio. A gente estava aqui conversando, né, antes de iniciarmos, que na realidade a ação do Espírito em nós é uma ação conjunta, né? Quando o próprio Jesus ele fala que vos deixará o Alus, né, o outro Consolador, né, sendo bem simplificado, é uma ação conjunta, né, orando. E o texto áureo, né, que a gente usa muito é sobre Romanos, né, o capítulo de número 8, né, 26, fala bem assim que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? E se a gente formos analisar essa forma do texto, significa que a forma que nos convém orar não é correta. Então, existe a intervenção do Espírito. E o Espírito é nos dado como companheiro, como ajudador, como convencedor do pecado para nos achegar, né? A fazer com exatidão, né, o Evangelho de Cristo, manifestar o Evangelho de Cristo. E a gente até estava falando aqui que a questão da gente já, em questão de orar, é manifesto ao mediador, que é Cristo, né? Que ele está diante do Pai como mediador ao Pai e à humanidade, ele está no meio. Então a função do Espírito é levar a nossa oração, entregar ao mediador de forma correta, de uma forma perfeita, porque a nossa oração é confusa. Quem ajusta isso é o Espírito Santo, que coloca com perfeição o mediador pega a oração, leva até o Pai. Então, a questão de tudo isso aí é entender que a ação, quando você está orando, você está vendo a ação dos três conjuntamente, do Pai, do Filho e do Espírito. É isso aí. Só dar uma pincelada aqui no que você falou, a questão de estar ligado com o Espírito Santo, a oração sempre. Quero fazer a leitura de um texto aqui em Efésios capítulo 6, versículo 18, que diz assim: façam tudo isso em espírito de oração e orem continuamente, em união com o Espírito Santo. Estejam vigilantes, prestem muita atenção a estas coisas e orem por todos os santos. Aqui a gente já fala também da questão de orar por outro também, né? Exatamente. E sempre ligado com o Espírito Santo, que foi o que ele frisou aqui. E outro versículo que eu quero frisar aqui também é João, capítulo 14, versículo 13, que diz assim: e tudo quanto pedires em meu nome, Jesus Cristo está falando, isso farei, a fim de que meu Pai seja glorificado no Filho. Certo? Perfeito. Tem algum texto aí, meu irmão? Não sei, cara, você tá. Aqui, ó. Pegar de calça João curta. 14, 13. Tá vendo? Então estamos na fiação, graças a Deus. Perfeito, é isso mesmo. É isso aí. Concordo. Bom, obviamente o tempo é curto, né? Nós não queremos deixar o vídeo de forma longa aí para que não seja exaustivo para vocês. Porém, se não ficou claro, se ainda persistir alguma dúvida, precisar de mais detalhes, mais informação, nos procure, deixe comentários aí, informações no próprio canal. E as demais perguntas que não foram respondidas aqui no vídeo, estaremos respondendo aí no grupo e particularmente para cada um, para estar tratando essas questões. Mas obrigado por ter acompanhado, para aqueles que assistiram o vídeo e para aqueles que não assistiram e talvez não vão perder tempo assistindo esse também, eu vou deixar aqui registrado, pelo menos a orientação. Assista, busque o Senhor, busque informação, porque é ela que vai te levar para mais perto de Jesus e você vai ter as respostas e você vai ter uma vida espiritual melhor. O joio cresce com Lê a palavra. Exatamente. Quem gravou isso é você, Marcos?
O joio cresce com o trigo e haverá um momento que Vai o ser joio separado. vai ser separado. Isso. E alguém, só um detalhe, desculpa que eu acho que é. E algumas perguntas, aí não se sintam ofendidos, tenham maturidade em entender o que eu vou falar aqui para vocês. Muitas perguntas do que foram feitas, elas têm as suas respostas nos vídeos. Então, pessoal, assistam, aí vocês vão entender e tirar as próprias conclusões. E aí existiu muitas perguntas aí que foram muito legais, né? Então é isso aí, agradecemos e... Vai colocar tudo no Pretão. Exatamente, mas vamos fazer a parte 2 aí, tá bom? Deixar para uma próxima, nos próximos vídeos. Galera, obrigado, Deus abençoe, Obrigado, tamo viu? junto. Pai do Senhor.